Os ouvintes, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Neste momento vou deixar um versículo da palavra do nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, para que vocês venham prestar atenção na pregação do pastor Paulo, que logo após a leitura desta palavra, o pastor Paulo vai anunciar a palavra do Senhor Deus aos vossos corações. A palavra de Deus diz assim, em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Título: Ezequias adoece. Naqueles dias adoeceu o rei Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor Deus, ordena a tua casa, ou seja, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é poderosa, né? Amém. Eu quero dizer para meus irmãos que eu sou deficiente visual, por isso que eu não estou lendo. Sou deficiente visual, né? Aleluia. Mas a gente estamos fazendo a obra de Deus. Amém, Estamos pregando a Senhor palavra de Deus. Aqui a palavra de Deus diz aqui, Ezequias, né? Capítulo 20, versículo 1, né? Que o rei Ezequias adoeceu de uma doença mortal. Uma doença em que, glória a Deus, né, trouxe a morte. Eu quero dizer para você que o pecado ele gera morte. Ele gera morte, né? Primeiramente, ele gera a enfermidade, né? E depois da enfermidade ele gera a morte espiritual. Depois da morte espiritual ele gera a morte carnal, né? A pessoa perece. Mas a Bíblia está falando que se nós se humilhar, se nós se voltar para Deus, né, então nós alcançaremos a misericórdia de Deus, né? Porque, veja bem, o rei Ezequias, né, ele estava doente, estava lá caído em sua cama, jogado em sua cama, glória a Deus, e ali, né, glória a Deus, ele ali se humilhando, né, ele ali começou a se humilhar, porque Deus enviou o profeta Isaías para falar com ele, por que ele estava ali. E a Bíblia diz, meus irmãos, que o profeta Isaías veio pelo palácio e chegou lá onde estava o rei Ezequias, né? E lá ele entrou, ali onde estava o rei Ezequias, em sua cama, acamada, e ele falou, né? Rei Ezequias, põe em ordem a sua casa, senão morrerás e não viverás. Eu quero dizer que para você, meu irmão, que como o rei Ezequias era um servo de Deus, Deus poderia muito bem mandar Isaías falar com ele, ó, eu vim aqui, o meu servo vai botar a mão sobre a tua cabeça e você vai ser curado. Porque ele era um servo de Deus. Mas o que aconteceu com o rei Ezequias era o seguinte, ele tinha pecado contra Deus. Ele entrou em pecado contra Deus. E Deus Aleluia. não Glória tem a Deus. bênção para quem está em pecado. Amém. Às vezes você pensa que você está em pecado e você vai alcançar a bênção da mão de Deus. Da mão de Deus você não alcança nada se estiver em pecado. Tem que largar o pecado, tem que deixar o pecado para que possa alcançar a bênção de Deus. E quando ele chorou, a Bíblia diz que ele virou para a parede e chorou amargamente pelo pecado que ele cometeu, se converteu a Deus em lágrima, em choro, em pranto. E Deus então teve misericórdia dele. Veja bem, todos aqueles que reconhecem os seus erros, seu pecado e deixa, alcança a misericórdia, diz a palavra. Né? E ele se humilhou diante de Deus. Deus sagrado a humilhação. Quando o homem reconhece que é pecador, quando o homem reconhece que é um pobre miserável pecador, quando o homem reconhece que ele está errado e volta, ele se conserta e volta novamente para Deus. Então quer dizer, o rei Ezequias se humilhou, Deus agradou muito da humilhação dele. O que Deus fez? Deus mandou novamente o profeta. O profeta não tinha saído ainda do pátio da guarda, do pátio do palácio, né? E Deus falou de novo no ouvido do profeta Isaías, volta lá que eu vou falar com ele de novo. E o profeta voltou e chegou, ó, o nosso Deus falou, né, que vai acrescentar na tua vida mais 15 anos de vida. 15 anos de vida, quer dizer, ele ia morrer naquele dia. Ele ia morrer naquele dia por causa do pecado. O pecado ele gera morte, né? E se o homem não se humilhar, o homem acaba perecendo mesmo. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que a Bíblia fala que antes, o rei Ezequias, antes, quando ele estava na posição de Deus, a Bíblia diz que na posição,
o Senaqueribe, o rei Senaqueribe, ele preparou, ele tinha ciúme, né? Tinha inveja do povo de Deus, porque todas as pelejas e batalha que o povo de Deus batalhava, né? O povo de Deus era vencedor. Na agenda de Deus não tem derrota, só tem vitória. Você não vai encontrar nunca na agenda do nosso Deus, o Senhor Deus Pai, Senhor Deus Filho, Senhor Deus Espírito Santo, derrota. Você só vai encontrar vitória. Então, todas as guerras que o povo de Israel guerreava, Deus, né? O povo de Israel vencia pelo braço de Deus, né? Então, o rei Senaqueribe, ele colocou no coração, não, pô, mas não pode ser, o povo de Israel está vencendo tudo, e ele ficou ali, e ele falou, vou levantar um exército. Ele colocou um propósito no coração dele de fazer um exército imbatível. Um exército com 185 mil soldados qualificados, preparados para a guerra. Homens, né, que na espada não tinha quem vencia. Ele preparou um homem especial. Ele fez o exército, então ele preparou esse exército. Quando esse exército estava preparado, ele falou, agora eu vou fazer um torneio com meus soldados, para experimentar, para ver como eles estão. Para ver se estão mesmo preparados para encarar Israel. Só, meus irmãos, presta atenção bem na palavra. Existe Deus e deuses. O Deus é o Todo-Poderoso, é o Criador do universo, né? O que fez nós, fez toda a nação, fez tudo. Ele é o Deus Todo-Poderoso e é o único. Além dele não tem outro. Mas só que os homens, por falta de sabedoria e entendimento, inventaram os deuses. Deuses, né? Que o cara vai lá no bosque, corta uma árvore, corta os galhos, bota na fogueira, pega os troncos maiorzinhos, faz um feijão para comer, feijão para comer, e daquela mesma árvore, o homem vai e esculpe, faz... Então, aquele homem que não tem entendimento, ele foi ali, né, num bosque, ele cortou uma árvore, né, dos galhos, ele pegou aqueles galhos, tacou no fogo, né, para acender o fogo, pegou os troncos maiorzinhos, colocou lá no fogo, né, para fazer um feijão para comer, uma comida, fazer um arroz, fazer uma comida, fazer algo para comer. E daquele tronco grosso, ele fez o quê? Ele esculpiu, começou a trabalhar naquele tronco e fez uma aparência de uma pessoa, entenda bem, fez uma aparência de uma pessoa, né? Colocou os olhos, fez tudinho, fez com uma aparência que tinha cabelo e tal, e fez, esculpiu, fez aqui uma pessoa, mas era um tronco. E aquele mesmo homem pegou tintas, né? E começou a pintar. E foi formando um homem, formando, e ficou como um homem mesmo. Ficou um homem, né? Formou aquele homem. E aquele homem, depois que fazer, falou, agora eu vou vender. Foi lá para um armazém, algo qualquer onde vende, e vendeu para aquele homem comerciante. Aquele homem comerciante colocou o quê? Colocou, como é que se diz? Preço naquele Deus. Aquele Deus tem preço. Colocou um preço naquele Deus. Custa X. Aí vem o outro irmão, aquele outro irmãozinho que também não tem entendimento nenhum de nada, está com falta de sabedoria, foi lá e comprou aquele Deus e levou para sua casa e começou a adorar, né? Joelhou diante daquele Deus, Senhor, tal, me faça isso. Mas ele está lá fixado na parede. Dali ele não sai. Se ninguém botar a mão para puxar ele, dali não vai sair. Ele está lá fixado na parede. A pessoa está aqui morrendo, aqui pedindo por ele, e ele está nem aí. A Bíblia fala que ele tem olhos, mas não vê. Tem nariz, mas não cheira. Ele tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Tem mão, mas não apalpa. Tem pés, mas não anda. Está morto. Não tem vida. Ele não tem vida. Então você vai pedir por algo que não tem vida? Né? Então, o rei Senaqueribe, ele entrou na cidade para destruir. Ele entrou na primeira cidade, foi lá, matou todos os soldados, matou toda a humanidade daquela cidade, matou cachorro, gato, gafanhoto, matou tudo. Matou o rei da cidade e pegou aquele Deus que não tem vida nenhuma e tacou fogo. E mandou uma carta para o rei Ezequias. Rei Ezequias, já entrei numa primeira cidade, já destruí tudo e matei e queimei o Deus daquela cidade. Deuses daquela cidade. Que é Deus que não tem vida. Deus que não
não tem, né, sentimento, Amém. não tem vida. E a Bíblia fala, glória a Deus, a Bíblia fala que ele mandou aquela carta. E ele partiu para outra cidade. Ele mandou a carta, rei Ezequias, partir para outra cidade. Então, todas as cidades que ele entrava, né, que não era a cidade de Jerusalém, ele entrava e destruía todos o povo, os povos, né? E matava os soldados, matava a humanidade, matava o rei e queimava os deuses. Por quê? Eram deuses feitos pela mão de homem, né? Deus de papel, Deus de bronze, Deus de sei lá, de rabisco lá, Deus de várias coisas, de ouro, de prata, deuses que não têm vida. E a Bíblia diz para nós, né, que ele matou, aí ele mandava carta para o rei Ezequias. Só que chegou um momento que ele chegou na última cidade, que ele ia fazer o teste com os soldados, para ver se o soldado estava mesmo apiado mesmo. E nessa cidade ele mandou a carta, ó, rei Ezequias, quando eu terminar com essa cidade aqui, de matar o rei, matar os soldados e queimar os deuses dessa cidade, o Deus dessa cidade, então eu vou para Jerusalém, vou chegar aí. E mesma coisa que eu fiz aqui, vou fazer contigo. Aí ele entrou em uma situação difícil, né? Ele foi de encontro a uma pedreira, né? Glória a Deus. E aí a Bíblia diz, meus irmãos, que o rei Senaqueribe foi até aquela cidade. Chegou lá, destruiu tudo, matou todo mundo, matou o rei, né? Pegou e queimou aquele Deus daquela cidade, que era Deus morto, como eu já expliquei. É Deus morto que não tem vida. E então, chegou o momento em que ele enviou uma carta, um mensageiro, com a carta para o rei Ezequias. Ó, chegarei aí de madrugada, chegarei aí à tardinha. Vamos descansar, vamos dormir à noite e pela manhã, de manhã cedinho, nós vamos invadir Israel. Mandou assim na carta, vamos invadir Israel, vamos matar todos os soldados, vamos matar todo esse povo que está aí, vamos matar o rei Ezequias, o profeta Isaías, vamos matar também e matar o seu Deus. Olha aí, ele arrumou uma confusão para ele. Ele arrumou uma pedreira para ele bater, né? E a Bíblia diz para nós, meus irmãos, que quando chegou a tardinha, Israel é cercado de montes, né? De montes. E eles cercaram ali Israel. Era 185 mil soldados, fora o rei Ezequias, o rei Senaqueribe. Era 185 mil soldados. E aqueles 185 mil soldados cercaram Israel. Estava cercado. Ninguém entrava, ninguém saía, né? E quando ele chegou lá, ele mandou uma carta lá para dentro, mandou um mensageiro, vai ali, fala ali com o corneteiro, com o vigia ali, fala com ele que já estamos aqui. Aí o corneteiro aí foi lá, falou, ó, aí mandaram aviso para o rei Ezequias e mandou uma carta para ele. Aí entregaram a mão, não, já está aqui do lado de fora, já está aí do outro lado. Amanhã de manhã nós estamos mortos, vamos morrer amanhã. Aí Ezequias começou a tremer, ele tremia igual vara verde. Por quê? Porque o rei Ezequias não estava com a confiança no Deus vivo. Na circunstância da vida, na peleja da vida, temos que confiar em Deus. E nunca deixar de confiá-lo. Né? O nosso Deus tem braços fortes. Glória a Deus. E a Bíblia fala, meus irmãos, que o rei Ezequias tremia muito. E ele chegou já tremendo, quase chorando. Chegou para o rei, né, Isaías. Rei Isaías, olha só o que vão fazer com a gente. Isaías olhou, ah, seu rei. Por que, senhor rei? O senhor está tão trêmulo assim? Teu semblante até está desfigurando. Para que, seu rei? Essa carta, presta atenção, rei. Essa carta não foi interessada para o senhor, meu rei Ezequias. Não foi interessado para mim, que sou profeta de Deus. Né? Essa carta foi interessada para o nosso Deus. Para o Deus Todo-Poderoso. Né? Para o Deus Criador do Universo. E ele falou, vamos entregar na mão dele. Vamos entrar em oração. Todo Israel entrou em oração. Eu quero dizer para você que a oração é a chave da vitória. Presta bem atenção. Chave da vitória para quem está na posição. Deus não traz bênção para quem está errado, não. Quem está em pecado não recebe bênção de Deus nenhuma, não. Tem que estar na posição. Então, o rei Ezequias botou aquela caixa debaixo do seu joelho e clamou ao Deus do céu. E Deus falou com ele, ó. Essa peleja que você está pelejando aí não é sua. Essa peleja é do grande Deus. Ele pelejará por vós. E a Bíblia diz, meus irmãos, que pela manhã... Está pedindo para encerrar por causa do horário. Não, que... Fazer o encerramento. Então, meus irmãos,
Deus, ele só tem bênção para quem está na posição. O que é posição? É aquela pessoa que não tem mais associação ao pecado, né? Quantos homens e mulheres, quantos profetas, quantos homens que estão no pecado da televisão? Quantos homens que estão no pecado do adultério? Quantos homens e mulheres que estão no pecado do palavrão, do disse-me-disse, da contenda, da briga, da dissensão, né? Estão no pecado aí, não fala com o seu irmão, entra na igreja com a cara emborrada, sai com a cara emborrada, não fala com o seu irmão, isso é pecado. Quantas pessoas que estão no pecado da fornicação, né? Vários tipos de pecado, saia apertada, roupa, saia curta, cabelo esticado, cabelo com enê, cabelo com essa trança aí, pintura, cabelo cortado, né? Quantas pessoas fazendo sobrancelha, né? Quantas pessoas se desmodificando, né? Não está mais como assim, por Deus. Deus te fez perfeito. Deus fez todos nós perfeitos. Não precisa nós botar uma coisa pendurada, né? Se fosse para nós estar com coisa pendurado, o próprio Deus já fazia a gente dessa forma. Com um pêndulo aqui, com a pintura aqui, com alguma coisa diferente, Deus faria assim. Mas não. Deus te fez perfeito, fez a mim perfeito, fez toda a nação perfeita, né? Nós é que, por causa do pecado, o homem está se transgredindo. Então todas essas coisas são pecado, né? Adultério, palavrão, essas coisas todinhas, né? Quantas pessoas, mulheres de sapato alto, é pecado, minha irmã. Tem que botar uma sandalinha rasteirinha, é pecado. Saia curta, saia apertada, né? Short, blusinha. Dormir de qualquer maneira. Olha aí, você que dorme de qualquer maneira, tem pecado. Sabe por quê? O anjo te visita toda noite. Toda noite o anjo vai lá ver você. E aí você é um irmão, uma irmã, está lá de qualquer maneira. O irmão de short, de sunga, né? Sem camisa, à vontade. Na igreja você está bem ornado, ó, bonitão, né? Parece um doutor, né? E lá na tua casa? Ué, tem que estar ornado, né? Porque Deus te visita na tua casa. E aí você vai estar em falta com Deus se tiver de qualquer maneira, né? As irmãs, né? Na igreja está bem ornada, bem direitinha, chega em casa de qualquer maneira, né? Isso é pecado contra Deus, tem que andar direitinho, ornado, né? Você tem que estar dormir da posição que alguém te chamar, você vai, opa, o que você quer? Está pronta para atender. É assim que você tem que dormir na sua casa, tá? O cabelo, mulher tosqueia o cabelo, corta o cabelo. Teu cabelo foi dado como véu para você, né? No cabelo da mulher está o poderio de Deus. Você não pode cortar, não. Deus vai te cobrar naquele dia. Por cada fiapo de cabelo que você cortou, que você pintou, você tirou a aparência do Deus vivo da tua vida, né? Nós somos semelhança de Deus, né? Vamos, então, mais um pouco. E Deus aqui fala, né? Você veja bem, quando nós andamos na fidelidade, na sinceridade, na obediência à palavra de Deus, Deus trabalha ao nosso favor. Você tira aí o povo de Israel. O povo de Israel estava cativo lá na Babilônia, né? Lá, tal. E Deus preparou Moisés, trouxe o povo, né? E o povo veio pelo deserto. Se Deus trouxe o povo pelo deserto, Deus ia garantir tudo. Deus garante. Se Deus chamou, Ele vai garantir. Mas o povo começou a pecar contra Deus. Moisés, nós não temos comida. Moisés, nós não temos água. E começaram a murmurar, né? Deus preparava a comida para eles. Eles gritavam em comida, Deus preparava a codorna. E o povo comia, saciava, chegava a estragar, né? O povo estava com sede, Moisés orou a Deus, Deus enviou água. Lá no deserto, aquela rocha que apareceu no deserto, era o próprio Deus que ali estava presente. E o povo saciou de beber água. Mas o povo continuou pecando contra Deus. Você veja que o pecado, ele traz uma consequência na vida do homem, tanto espiritual como material, né? Traz um pecado. Por quê? Por causa do pecado daquele povo. Era a multidão, é como a areia da praia. A Bíblia diz que só 2 conseguiram entrar na terra prometida. Só 2 daquele povo que estava ali, a Bíblia diz que era como a areia da praia e multidão. Só Josué e Calebre é os 2 que conseguiram entrar na terra prometida. Por quê? Se a promessa foi para todos. Sabe por quê, meu irmão? Porque aqueles irmãos, aquelas irmãs, né, não deram crédito à palavra de Deus, né?
não obedeceram a Deus, não andaram como Deus queria. Eu quero dizer que a vitória só vem quando nós estamos na posição. Às vezes muitos pregadores, eles pregam, não, irmão, é só você obedecer a palavra, é só você obedecer a palavra, é só você entregar teu dízimo, entregar teus votos direitinho, ir para a igreja, não faltar, estar no culto de doutrina, estar no culto, todo tipo de culto, que você vai ser salvo, né? E você fica firme e você vai ser salvo. Não é só isso não, tem mais coisa, tem mais coisa, né? Tem isso e mais, porque a obra de Deus, ela é uma engrenagem. Ela é uma engrenagem que para uma funcionar, a outra tem que funcionar também. Então é uma engrenagem ligada, uma engrenagem ligada. Então quer dizer, para você alcançar a vitória de Deus como pensa, tem que largar o pecado. Porque o que impede o homem de entrar no céu? Não é o pecado? E se o homem estiver em pecado, ele vai alcançar alguma coisa de Deus? Ele alcança material. Mas material não vai valer a pena. A Bíblia fala sobre a parábola do jovem, né? Aquele jovem que era rico, né? E o jovem era rico, e ele chegou para Jesus e falou, Senhor, o que eu faço para herdar o reino do céu? O Senhor olhou para ele assim, viu que ele estava, eu sou rico, ajudo isso, ajudo aquele outro, faço caridade daqui, caridade daqui. Caridade não adianta, irmão, né? Faz caridade, é bom, mas isso aí não quer dizer que você vai para o céu, não. Tem que consertar com Deus. E aí Deus chegou para ele e falou. Então, meus irmãos, Amém. Às vezes a pessoa pensa que lá no céu vai entrar de qualquer maneira. De qualquer maneira você não vai conseguir chegar lá, né? Como eu falei, é uma engrenagem. Então não adianta a pessoa, se está indo na igreja todo dia, se está dando teu dízimo, está dando tua oferta, é bom, tá certo. Isso aí não tem que ser. Obedece a Deus, obedece ao seu pastor, anda direitinho. Mas se você não largar o pecado que você está cometendo, né? Na tua casa, onde você vai, se você não largar o pecado, todas essas coisas que você está fazendo está sendo em vão. Porque para ela funcionar perfeito tem que estar tudo em harmonia, né? Tem que andar com a vida na retidão de Deus, na obediência de Deus, né? Para que possa então alcançar o reino do céu. Eu quero dizer que o jovem, né? Ele era rico, né? E ele chegou para Deus, Senhor, eu tenho riqueza, eu ajudo todo mundo, ajudo um, ajudo o outro. O que eu faço para herdar o reino do céu? O que Jesus falou para ele? Ó, vende tudo que tem, dá aos pobres, siga-me, né? Ele mandou ele seguir. E em relação ao povo de Israel, o povo estava vindo, muito bem, estava vindo, e Deus operou milagre, fez aquele povo passar pelo mar vermelho, né? Deus abriu o mar, todo aquele povo passou, e o inimigo de Israel, que é Faraó e seus cavaleiros, pereceram nas águas. No mesmo caminho da bênção tua, é o caminho onde vai ser a derrota do teu inimigo, né? Você vê que no caminho que Deus fez no mar, para o próprio povo de Israel passar em seco, no fundo do mar, passaram, o mesmo caminho Deus preparou para derrotar o inimigo. E quando o povo de Israel acabou de passar no meio do mar, que atravessou para o outro lado, Deus falou para Moisés, Moisés, agora você vai ver a minha glória. Moisés, toca nas águas novamente. Porque Moisés tinha tocado na água para abrir, toca com o cajado de novo. Quando ele tocou no cajado nas águas, Faraó e seus soldados, seus cavaleiros, morreram todos afogados. Por quê? Porque se levantaram contra os homens de Deus. Olha bem, esse mesmo povo que Deus guardava ele, livrava ele, esse mesmo povo não conseguiu herdar a terra prometida. Por quê? Por causa do pecado. O pecado, ele impede você subir para o céu. Tem que largar o pecado, tem que deixar ele. A Bíblia diz que aqueles que amam o mundo, o amor de Deus não está nele. Se nós amamos o mundo, o amor de Deus não está na gente, não. Você tem que largar o mundo, né? Porque o céu é santo, Deus é santo, Jesus é santo, o Espírito Santo é santo, né? Os anjos são santos, e para nós morar lá no céu também tem que ser santo, meus irmãos. Não tem jeito, né? Então você veja que a terra prometida só entrou quem? Josué e Caleb, que confiou. Porque nessa terra, antigamente, tinha gigante, homens grandes, altãos, né? Gigante. E aquele povo que foram espiar, os 10 espiões, só 2, né? Que confiou que Deus daria a eles a terra prometida. Mas os demais, eles não acreditaram que Deus poderia dar.
e por isso também pereceram no deserto. Que no deserto Deus enviou cobras, serpentes ardentes e consumiu aquele povo, matou aquele povo. Só Josué e Caleb, daquele tempo, daquele povo, e os filhos daquele povo é que herdaram a terra prometida. Amém. Eu quero dizer que para herdar a terra prometida, você tem que largar o pecado, tem que largar a iniquidade, tem que largar tudo aquilo que é pecado. Se você, veja bem, um outro pecado que muitas pessoas cometem e não está sabendo que está cometendo um pecado. Você pega uma caixa de fósforo com a sua vizinha do lado da tua casa. Ô vizinha, poxa, meu fósforo acabou, me empresta uma caixa de fósforo. Ah, tá bom, toma aí. Aí você vai lá, acende o teu fogo. Aí tu pega, o que você faz? Pega, a caixa estava cheia. Você pega ali 4 palitos ou 7 palitos. Aí vai lá na vizinha, ô vizinha, obrigado, tá? Já acendi meu fósforo lá, meu fogo lá, toma aqui a tua caixa. Mas você ficou com 7 palitos. Você sabia que isso impede de você herdar o reino do céu? Sabe por quê? Porque você roubou. É roubo. E ladrão lá no céu não entra, está na Bíblia. Ladrão ficará de fora, não entra lá no céu. Então, meus irmãos, você pega às vezes uma ferramenta emprestada com alguém e você não entrega, você espera que a pessoa, né, aquela pessoa esquecer para que você fique sendo dono dela. Está errado. É pecado. Pegou, acabou de usar, vai lá e entrega. Pegou um fósforo emprestado. Se você quer algum palito, chega lá na pessoa, poxa, fulano, não é só, eu acendi um palitinho, mas eu estou precisando de uns palitos lá em casa. A pessoa vai até te dar uma caixa e você não vai estar em pecado. Mas quando a gente apanha sem, né, a pessoa dar para nós, já estamos em pecado. Então há diversos pecados em que vai impedir muitos de entrar no céu. Então, meu irmão, vigia, porque Jesus está voltando, está pertinho. E Jesus quer ver você lá no céu. Nós queremos ver você lá no céu e Jesus também, tá bom? Não deixe de ir para o céu. Agora, eu quero falar com meus irmãos, né? Você que ouviu essa palavra de Deus, a palavra de Deus, não é minha não, tá? A palavra de Deus, sou deficiente visual e pela palavra de Deus, meus irmãos, né? Você que ouviu a palavra e quer realmente consertar com Deus, faça um conserto hoje. Você quer aceitar Jesus agora? Aceita Jesus comigo. Fala assim, ó: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, né? Escreva o meu nome no livro da vida, para naquele último dia, no dia da redenção, eu possa estar contigo. Senhor Jesus, perdoa todo o pecado, toda a iniquidade, todo o mal que eu tenho feito, e de hoje em diante eu vou me consertar, eu vou andar conforme a tua vontade. Para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus abençoa. Amém. Amém. Do like. Você que ouviu essa palavra, se você quiser dar um like para nós, fazer um comentário, né? Comenta aí, e Deus assim vai te abençoar, tá bem? Você que não é inscrito, inscreva-se nesse canal, nos ajude a divulgar o nosso canal, é para o bem da alma de todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos, né? Todos que ouviram, deram ouvir essa palavra, que Deus possa abençoar vocês, tá? Em nome do Senhor Jesus. A nossa intenção é que você alcance o céu, que todos nós vamos para o céu junto, de mão dadas, dando glórias e aleluia ao nosso Deus. Obrigado, Deus abençoe. Amém.